Ei, despertos, Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Eu quero falar com você hoje sobre uma vida mais leve. Quem não quer uma vida mais leve, com mais paz, com mais alegria, com mais serenidade? Amém? Eu sei que você quer, e se você lembrou de alguém, já manda esse vídeo para alguém, deixa alguém ser abençoado com essa palavra. Vamos lá. Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30 diz: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: vá até Jesus. Vá até Jesus. Nós temos duas palavras essenciais para o entendimento do descanso que Jesus pode nos dar. Primeira, cansados, e segundo, sobrecarregados. Nós precisamos entender isso. A palavra cansados nos originais significa tristeza, intenso trabalho com aborrecimento, enquanto sobrecarregado significa carga em excesso. Carga em excesso no sentido de ritos e preceitos. Isso nos mostra que para a nossa vida ser pesada, ela precisa apenas de 3 motivos: excesso de aborrecimento, excesso de trabalho ou a junção dos dois. E se você se identifica com um, ou com o outro, ou com os dois, abra o seu coração para essa palavra, porque Jesus quer falar com você hoje. Jesus estava ali falando num contexto religioso, mostrando para aquele povo que ele era o caminho, a nova aliança, e que o excesso de ritos e preceitos, até ali seguido pelo povo, não era suficiente para dar um descanso que o povo necessitava para caminhar. Não era eficiente para que eles tivessem, de fato, uma caminhada mais leve. E muitas pessoas pensam que Jesus atenuou a exigência da lei, mas não foi bem assim. Lembra quando ele fala sobre adultério? Mateus capítulo 5, verso 27, ele diz: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Então entenda, Jesus não atenuou a exigência da lei. Ele elevou o nível de coerência que precisamos ter entre a nossa fé e a nossa prática. Jesus não atenuou a exigência da lei, ele elevou o nível de coerência que precisamos ter entre a nossa fé e a nossa prática. Mas ele elevou também o nível de graça, pois nele temos a redenção diária que nós precisamos. Porque nós não somos salvos porque somos bons, somos perfeitos, nós somos salvos por estarmos nele. Há uma diferença. E Jesus nos livrou do poder da lei e do pecado, mas não nos deu carta branca para pecar. Ele nos deu, pelo contrário, uma força capacitadora para prosseguir mesmo quando erramos. Mas e fora desse contexto religioso? Como isso se aplica? O que está te aborrecendo? O que está tornando a sua vida pesada? Excesso de aborrecimento, excesso de trabalho ou os dois? O que está sobrecarregando você? É uma situação que fugiu do controle? Você perdeu a alegria no seu trabalho, no seu casamento, eu não sei. Talvez chegar em casa para você já é uma tortura. Acontece. Muitas são as possibilidades, infinitas são as possibilidades, mas todos nós temos uma solução em comum: ir até Jesus, a presença de Jesus. E ele te convida para ir até ele. Jesus poderia ter dito: olha, eu vou até você e vou te livrar, te aliviar. Mas ele disse: vinde a mim, você que está cansado, leia-se, aborrecido e sobrecarregado. E você já experimentou estar com uma pessoa aborrecida, sobrecarregada? É chato, porque quando ela não está reclamando, né, falando coisas ali só reclamando, ela está com a cara fechada, carrancuda, ou os dois. E talvez foi por isso que Deus, quando encontrou Caim lá atrás, ele repreendeu ele: Caim, por que você está com essa cara fechada, carrancuda? Isso reflete não só o nosso estado mental, mas o nosso estado de espírito. E Jesus quer nos dar descanso para que a nossa caminhada seja mais leve. E Jesus não vem até nós para dar esse descanso, ele nos convida para irmos até ele, porque ele sabe que para mudar essa nossa realidade, nós precisamos tomar uma atitude. O descanso está nele, mas a atitude precisa vir de nós. Então tira um tempo hoje, entre no seu quarto, fale com Deus, desabafe, clame, chore, peça ajuda, limpe o seu coração. Se necessário, derrame lágrimas para limpar o seu coração. Mas entenda que o aborrecimento,
o cansaço extremo, a cara fechada, as palavras de murmuração não glorificam Deus. Como John Piper disse, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos estar mais satisfeitos nele e entender que isso glorifica ainda mais a majestade, a magnitude de Deus. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração hoje é: aprenda com Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. Verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Veja, jugo é uma peça de madeira usada para atrelar bois à carroça, ou 2 bois a uma carroça, ou um arado, uma ferramenta de trabalho ali. E jugo aqui tem um sentido de unir algo que tem uma força a algo que tem propósito. Jugo aqui nessa palavra tem o sentido de unir algo que tem uma força àquilo que tem um propósito, um destino. Unir um boi a uma carroça é dar um destino para a força do animal. E Jesus nos convida para nos unirmos a Ele, em seu propósito, de uma maneira mais leve. E para isso nós precisamos aprender com Ele. Há uma força dentro de você, há vida dentro de você, mas só em Jesus há um propósito, um destino para você. E às vezes, para você se unir a esse propósito, você precisa reaprender várias coisas que você aprendeu durante a caminhada de forma errada. E para isso, você vai precisar ter humildade. Mas para você viver o propósito divino, você precisa aprender com Jesus. Agora veja, de todas as virtudes existentes em Jesus, ele enfatizou 2 aqui: humildade e mansidão. Mansidão e humildade. Para que a nossa alma tenha um descanso mesmo em Deus, nós precisamos aprender a domar o nosso coração em mansidão e humildade. Caso contrário, a nossa vida será pesada, desgastante, arrastada, e sabemos que a nossa mente, ela se desgasta com o tempo. E uma mente cansada reflete no corpo cansado. Uma mente doente reflete um corpo doente. Isso é ciência, é bíblico, é tudo. E uma mente doente adoece até o corpo. Nós precisamos entender isso. Provérbios 17, 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar até os ossos. Então nós precisamos aprender a domar o nosso coração para ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, para que tenhamos saúde, vigor de vida, força de vida. E como ter um coração manso e humilde? Manso aqui é bondade de espírito, gentileza, nos originais gregos ali. Então seja gentil com as pessoas à sua volta, mas não se esqueça de ser gentil consigo mesmo. Se cobre menos, se ame mais, perdoe mais você e perdoe mais os outros, por mais difícil que seja. Uma pessoa gentil é aquela que se preocupa menos com a aparência e mais com a atitude. Gentileza é a força de quem escolhe responder com graça, quando o mundo responde com dureza. E muitas pessoas acreditam que gentileza é fraqueza, mas gentileza não é fraqueza, é maturidade espiritual. Já a humildade aqui é a disposição de espírito em aceitar a forma de Deus lidar conosco, sem demonstrar resistência. Uma pessoa humilde, ela não resiste a Deus, ela se entrega. Os humildes são aqueles que decidem confiar inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças. Mesmo quando injustiçados, perseguidos, caluniados, difamados, decidem não revidar, mas decidem entregar e confiar que Deus fará justiça sobre aquilo que ele está passando. Não é esperando que Deus traga punição para as outras pessoas, mas que Deus faça justiça, porque é Deus que justifica você. Então mansidão e humildade aqui são o oposto de arrogância e egoísmo, e se originam na confiança da bondade suprema de Deus. Para termos este descanso, nós precisamos aprender a ter um coração manso e humilde em Jesus. O que Jesus deseja é que não estejamos centrados em nós mesmos, no nosso ego, mas na obra do Espírito Santo, na obra que o Espírito Santo está fazendo conosco. Porque um coração humilde é um solo fértil para uma vida frutífera. Um coração humilde é um solo fértil para uma vida frutífera. E a terceira e última chave para encerrar essa conversa aqui com você: tenha uma vida útil, agradável e leve.
Tenha uma vida útil, agradável e leve. Veja o que o verso 30 diz. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus queria dizer com isso? Para pensar. Ele disse duas coisas, jugo suave e fardo leve. Suave nos originais significa útil, virtuoso, agradável. Jesus estava dizendo que o conjunto de regras e preceitos era algo inútil para o propósito divino. E que nele, o jugo dele, a peça que nos une ao propósito divino, agora era algo útil, que funcionava de forma agradável. Quando você se une a Jesus dessa forma, você passa a carregar um fardo leve. Por quê? Porque o fardo é uma carga, fardo é uma carga. Ele não tira a carga, há um peso, mas um peso que não te sobrecarrega. E o fardo aqui só é leve porque Jesus carrega ele com você. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Não no campo das aparências, mas na identidade. Jesus quer te dar algo útil, que funciona, que gera união entre você e o propósito dele. É sobre isso. Então por que você se mata tanto carregando as coisas sozinho? Por que você carrega pesos que nem são seus? Aceite o convite de Jesus, vá até ele, aprenda com ele, confie nele, compartilhe o fardo com ele e você verá que o fardo será mais leve. Muitas vezes nós não queremos assumir que algo está pesado e vamos arrastando sozinhos, arrastando até o ponto de pararmos. Mas enquanto não domarmos o nosso coração em mansidão e humildade, enquanto não formos até Jesus e pedir para que ele carregue o peso conosco, nós vamos arrastar até parar. Mas Deus não quer que você pare. Deus quer que você levante a luz do teu rosto, levante o vigor que há em você, una a tua força ao propósito divino e te faça funcionar de forma útil, de forma agradável, de forma funcional, de forma leve. Esse é o desejo de Jesus. E muitas vezes Deus vai usar pessoas à sua volta para que você possa compartilhar as suas dores, as suas emoções, para que assim o seu fardo comece a ser mais leve. Então encontre um amigo de confiança, ore com essa pessoa. Talvez a pessoa ideal para você dividir o seu fardo seja a pessoa que você mora tantos anos em casa, que você chama de marido ou mulher, e está faltando apenas um diálogo para você conversar, para você abrir seu coração, para você expor suas dores, as suas dúvidas. Faça isso, porque Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali estarei com ele. Então, onde Jesus está, o fardo é leve. Então, vá até Jesus, aprenda com Jesus e tenha uma vida útil, agradável e leve. Amém? Andrew Murray disse, a vida em Cristo não é pesada. Pesada é a vida longe dele. Então fique perto dele. Deixe que ele faça tudo aquilo que precisa ser feito na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se você lembrou de alguém, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não segue o nosso canal, siga aqui o nosso canal no YouTube, ative as notificações e de segunda a sexta nós temos uma mensagem do Reino de Deus no podcast aqui no YouTube e também no Spotify e dentro do grupo do WhatsApp do movimento chamado Despertos. Eu conto com você. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você, sua casa, em nome de Jesus. Amém?